Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no 16º domingo do tempo comum e continuamos hoje a leitura das parábolas que São Mateus recolheu nesse capítulo 13 de São Mateus. E hoje nós temos várias parábolas, mas vamos nos concentrar na parábola do trigo e do joio, que representa um pouco a presença do mal e a paciência de Deus no mundo. Nós somos acostumados com um juízo branco-branco, preto-preto, quando não é 8, é 80, e por isso nos faz muita fadiga compreender como pode coexistir a presença do mal e a presença de Deus no mundo. O Papa Bento XVI, comentando esse texto evangélico, recorreu a um pensamento do teólogo Romano Guardini, onde Guardini dizia: olha, eu sei que quando eu morrer e encontrar o Senhor, Ele vai me fazer muitas perguntas, mas eu também tenho muitas perguntas para fazer a Deus. E uma das perguntas que eu quero fazer para Deus é: da onde veio esse joio? Como pode o joio coexistir com essa tamanha bondade de Deus? Meus irmãos, nós vivemos em um mundo limitado e nós somos limitados. E realmente foi assim que Deus quis o mundo, com essa estrutura, com as suas leis, com as suas condições, e isso implica imperfeição, limite, o mal. Deus não vai agir contra as leis da natureza somente para evitar desgraças, terremotos, calamidades, e até mesmo Ele nos fazendo com livre arbítrio, Ele também não vai nos tirar a responsabilidade de escolher e por isso ser capaz de sofrer com o bem e com o mal. Eh, Essa presença dessa instabilidade se faz presente na nossa vida. E é interessante por que essa parábola ela ganhou tanta força na comunidade cristã primitiva. Porque ali na segunda metade do primeiro século, a comunidade cristã vivia essa grande complexidade e tinha respostas antagônicas sobre a presença do mal. Por um lado, tinha um grupo que queria expulsar todo o mal, todo o pecador da comunidade, porque eles não podem coexistir com os santos. Mas também do outro lado, tinha aqueles que eram mais pacientes, mais compreensivos, dispostos a acolher os pecadores da comunidade. E como conciliar então essas duas realidades opostas? Então, essa parábola respondia muito bem a qual era a pedagogia de Deus, de Cristo, com cada um de nós. Antes de tudo, nós precisamos aqui nós enxergamos o método do demônio agir no mundo. São João Crisóstomo dizia que o demônio age misturando a mentira com a verdade, aonde o erro parece verossímil, aonde o erro se transveste de uma roupa de verdade. Basta a gente pensar, por exemplo, nas heresias. Quando a gente afirma que Deus é tão grande, tão perfeito e tão santo, e não pode habitar na imperfeição humana, à primeira vista, isso nos faz realmente dizer, realmente, Deus é completamente transcendente. Ele não pode se misturar à nossa miséria. Mas com isso a gente esconde a verdade que Deus se fez carne, se esconde o mistério do Natal. Mas isso em tantas realidades também. Imagine um casal de namorados apaixonados, onde eles dizem, não, nós vamos estar juntos, mas até o dia que nós estivemos apaixonados. No fundo, esse amor que parece eterno se esconde, na verdade, uma busca de si mesmo, uma busca do prazer, porque vai até aquele limite. Mas também imaginemos pais que educam seus filhos, que não querem limitar os filhos, que querem deixar os filhos crescer com toda a potência, então vão deixar eles fazer as próprias escolhas. Mas no fundo, isso não é educação, isso é fraqueza,
porque não é capaz de se comprometer com a responsabilidade de corrigi-los, de educá-los, de inclusive colocar limites. Mas também imaginemos quantos de nós têm aquela vontade de fazer justiça. Realmente o outro deve pagar por aquilo que fez, deve se responsabilizar, mas no fundo esconde o desejo de vingança. Ou seja, ele deve pagar porque errou. Ele deve sofrer porque ele errou. Então, muitas vezes, o modo do demônio, do mal agir é esse. Ele esconde o erro com uma aparência de bem, com uma aparência de justiça, com uma aparência de preocupação. E depois, nós precisamos também entender quando que isso acontece. Quando o semeador está dormindo, é quando o inimigo age. Nós sabemos que aqui o sono é uma imagem metafórica para dizer que quando a nossa consciência adormece, quando nós começamos a pensar como os outros pensam, quando nos falta a atenção, a perseverança, a vigilância, é aí que a realidade do mal vai penetrando em nós. E pode surgir em nós como aqueles servos naquela pergunta: o Senhor quer que arranquemos agora o joio? Quer que eliminemos o mal completamente? Ou seja, pode até, né, parecer, olha, como é um cristão sincero, comprometido, apaixonado por Cristo, mas no fundo está ali escondido uma imagem de intolerância, de impaciência, de fanatismo. E a imagem que o proprietário diz é: deixai que cresçam juntos. E pode nos parecer escandaloso, mas essa revela uma, uma realidade do coração do homem. O homem está marcado por essa ambiguidade. A vida apresenta muitas vezes essa mistura. Há algo de bom, mas também tem algo que não vai tão bem. Isso está na nossa vida. Por exemplo, se você escutasse a história de uma jovem que gostava de escutar romances, e não só escutava história de romances entre um homem e uma mulher, mas gostava de ter vestidos, de cuidar da beleza, de fazer tranças, de exibir, ter um certo sensualismo. Você poderia dizer para mim: nossa, mas essa é uma menina muito dada, ela é uma forte candidata a ser uma promíscua. Mas se nós vemos no livro da vida, essa foi Santa Teresa d'Ávila. Mas se você também escuta um jovem que gostava de espiar as mulheres tomando banho, ou até mesmo teve um filho fora do casamento na sua juventude, gostava de festas, gostava dessas relações, você poderia me dizer, mas esse é um jovem promíscuo? E aí você esqueceria e poderia não ver aquele jovem se transformar em um bispo santo, Santo Agostinho. Quantos adolescentes podem nos parecer às vezes também insuportáveis, mas se somos pacientes e deixamos amadurecer, nós vamos ter bons profissionais, bons pais de família, porque é nessa paciência de Deus que nós vamos nos convertendo, nós vamos transformando as nossas escolhas. É claro, quando nós falamos dessa paciência de Deus, não significa justificar o mal ou renunciar à correção. Significa reconhecer que em todo ser humano existe essa presença do mal e que nós não somos identificados com o nosso pecado. Eles podem crescer juntos, mas o Senhor nos dá o tempo de poder colher os frutos verdadeiros. E me parece que na segunda leitura nós temos uma grande resposta de Deus para nós. O Espírito vem em socorro das nossas fraquezas. E é justamente o Espírito, esse espaço de fraqueza, que ele vai permear com o seu poder, que ele vai vir em nosso auxílio. E no tempo da colheita, diz nosso Senhor hoje nessa parábola, será arrancado o mal e será jogado na fornalha. Mas que fogo é esse? Se não é, antes de tudo, o fogo do Espírito, o fogo do amor de Deus. Ele se referia ao momento da sua cruz como eu gostaria de lançar fogo sobre essa terra. E que fogo é esse, senão a sua cruz? A sua cruz é essa fornalha ardente que queima todos os pecados,
que nos dá a possibilidade de uma vida nova, de homens novos. Mas também pensemos no fogo de Pentecostes, aonde Espírito Santo vem e derruba da nossa alma todo o mal. E assim nós podemos distinguir os frutos bons. Nós fomos feitos para os frutos. Os frutos é que vão discernir realmente a condição que tem no nosso coração. Enquanto o trigo vai sair aquelas espigas douradas, nós vamos ter no joio aquelas espigas pretas, aonde vão revelar a qualidade dessa vida. Mas o Senhor então nos ajuda a ter essa paciência, ao não olhar para o mal e julgá-lo de modo definitivo, mas saber esperar a ação do Espírito em nós, a ação da palavra de Deus em nós. Pode ser que nós tenhamos que conviver com essa ambiguidade por muito tempo, mas lembra, o que importa não é essa ambiguidade, é o fruto que aquela realidade poderá produzir. O Senhor espera por nós. Que também sejamos nós a esperar por nós e também dos outros. Não sejamos branco, preto, 880, mas peçamos ao Senhor aquela graça de sermos fecundados com a sua esperança. E qual é a esperança? Como dizia o Papa Bento XVI, é saber que Cristo já venceu o mal, que a nossa vida está nas mãos de Deus. E porque nós estamos nas mãos de Deus, nós podemos esperar com paciência o seu trabalho e a sua obra de perfeição em nós. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.